Atos, capítulo de número 3 e verso de número 2. Não olhe para a porta do templo. Atos 3, verso 2. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Algo muito importante de se notar nesse texto, e às vezes a gente lê um texto, e relê o texto, e passa pelo texto, e não atenta aos detalhes do texto. E os detalhes do texto, eles trazem riqueza ao texto. E com certeza, quantas vezes nós passamos por esse texto. E não sei se você já prestou atenção que o detalhe, volta ao versículo 2, por favor, aí na tela. O detalhe, ou um dos detalhes desse texto, era que todos os dias colocavam aquele homem à porta do templo. Ele não podia ir, ele não podia caminhar, mas alguém o levava e o colocava todos os dias. Esse é o primeiro ponto que a gente quer atentar. Todos os dias. O segundo ponto, que está nesse texto também. Todos os dias o colocavam à porta do templo chamada Formosa. Formosa não era o nome do templo, mas Formosa era o nome da porta. Todos os dias ele era colocado à porta do templo chamada Formosa. Então, aquela porta tinha este nome e tinha alguma razão especial para ter esse nome. Aquela porta era uma porta enfeitada, era uma porta ornamentada, era uma porta cheia de riquezas como bronze, prata, ouro. E aquela porta era dessa maneira porque era uma estratégia do rei, uma estratégia de Herodes, no intuito de atrair as pessoas para entrarem no templo. Então a porta enfeitada, a porta enriquecida, era uma estratégia para que as pessoas fossem até o templo. Então, meus queridos, analisando esse texto e esses detalhes, vamos agora nos aprofundar em algumas lições que esse texto pode trazer para nós sobre a cura do homem que estava todos os dias parado na porta do templo, a porta enfeitada, a porta chamada Formosa. Primeiro detalhe que a gente pode parar para refletir em cima do texto. O enfeite da porta não alterou a situação do templo, que é o mais importante. O enfeite da porta, ele não alterou o interior do templo. Ele não mudou o interior do templo, que era o mais importante. Toda a riqueza e beleza que havia naquela porta, nem o bronze, nem a prata, nem o ouro, nunca resolveu o problema daquele homem que estava ali. Talvez as pessoas que levavam aquele homem até a porta do templo
pensavam que o que podia mudar a vida de uma pessoa é a prata e o ouro. Talvez aquele próprio homem também achava que o que poderia mudar a vida dele era a prata e o ouro. Por isso ele era levado até a porta chamada Formosa, até a porta enfeitada, até a porta rica em metais preciosos, e ali ele era colocado, expectativa de que a vida dele fosse mudada. Quantas vezes nós achamos também que o que pode resolver a nossa vida é a prata e é o ouro, são as coisas enfeitadas e preciosas. Nós podemos dizer, e talvez alguém se perguntou, mas por que nós estamos falando que essa porta tinha tantas riquezas? E a Bíblia só traz chamada aquela porta de Formosa. Observemos, irmãos, que foi uma das primeiras coisas que Pedro e João disseram àquele homem ao ouvirem o pedido de ajuda. Pedro e João olham para aquele homem e diz: não temos prata e nem ouro. Porque Pedro e João sabiam que a expectativa daquele homem estava na prata e no ouro, para mudar a sua vida. Não temos prata nem ouro. Não temos essa riqueza que você está admirando aí na porta. Mas a pergunta é: essa prata e esse ouro que você está admirando, ela resolveu o seu problema? Essa prata e esse ouro que todos os dias você é colocado diante dele, ele resolveu o seu problema? A prata e o ouro simboliza aqui a riqueza terrena. Nós não podemos negar o fato, e não queremos negar o fato, de que todos nós precisamos das riquezas desta terra. Nós não estamos negando o valor dela, mas nós não podemos confundir os recursos que precisamos com a ambição, ao ponto de achar que o dinheiro resolve todos os problemas. Eu sei que muitas vezes resolve alguns, né? Mas não resolve todos. Se fosse assim, quem tivesse muito dinheiro nunca teria problema. Pessoa riquíssima, ela nunca teria problema. Então, não é assim que a coisa funciona. Há um limite nisso. A riqueza terrena é importante e não é pecado ter a riqueza. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Embora o dinheiro é tido na Bíblia como uma potestade chamada Mamon, quando você passa a adorá-lo, as riquezas desta terra. Então, em muitos templos se encontra prata e ouro. Em muitos templos se encontra o adorno para enfeitar, para atrair, para encher o templo. Mas muitos têm esquecido do adorno espiritual, do compromisso, da seriedade do evangelho que é praticado nos templos. Por isso, é notável templos formosos, portas formosas, portas atraentes para encontros de pessoas. Mas o poder e a graça que Pedro usa e João tinham, ele muitas vezes está ausente nestes lugares.
há prata e ouro, mas não há levanta-te e anda. Nós observamos também nesse texto 3 tipos de pessoas que vão aos templos. Temos a primeira classe de pessoas que podemos encontrar, que são aquelas pessoas que levam aquele homem até o templo. Aquele homem que era coxo de nascença, não podia andar. Então nós temos primeiro a classe de pessoas que levam aquele homem até o templo, deixavam aquele homem na porta do templo e voltavam para a sua casa e depois voltavam para buscá-los. Pessoas que levam pessoas até a porta do templo, mas não adentram o templo. Isso representa pessoas que vão ao templo, mas não entram no íntimo, não cultuam, não se relacionam, não se envolvem. Não entra no templo, se nós atualizarmos, contextualizarmos, não é que volte da porta, mas é que entram, mas não entram na essência. Não mergulham no culto, não cultuam, não participam, não vibram, não vivem. Janeiro de 2025, eu completo 25 anos aqui na PIB Cajueiro. E uma das minhas orações, quando cheguei aqui, e graças a Deus o Senhor concedeu e atendeu, era: Senhor, nos dá cultos onde nós possamos sentir a Tua presença. Hoje eu entendo que eu estava dizendo: Senhor, à luz desse texto, Senhor, nos dá culto onde nós possamos passar pela porta, cultos onde nós possamos sentir a Tua presença, porque, irmãos, isso é lugar da presença de Deus, isso é lugar da manifestação de Deus, e nós não podemos vir aqui e sair da mesma forma, ou vir aqui e sair de uma forma pior do que chegamos. Quantas vezes a gente vê hoje, infelizmente, é motivo de tristeza para o nosso coração, mas igrejas onde as pessoas vão e voltam pior do que foram. Tem a porta formosa, tem os enfeites da porta, tem o chamamento de fora para dentro, mas lá dentro não tem o adorno espiritual, não tem o adorno que precisa para fazer. E a presença de Deus é que muda a nossa vida. A prata e o ouro chamam a atenção, mas isso é um limite. Não passar disso. Muitas pessoas estão assim, apenas vão, têm um certo interesse, mas não passa da porta. Não entram e nem na porta ficam. Podemos aplicar isso de forma espiritual para a situação onde pessoas vão até o culto, mas não entram no culto. Não há nenhum tipo de compromisso ou relacionamento. É apenas o interesse em resolver a causa, sua causa própria. Temos a presença do coxo. E aí, aquele homem que até deseja entrar no templo, mas não pode. Ele está impossibilitado, porque ele não se autolocomove. Ele depende de pessoas para seguir em frente. E aí ele vai só até a porta e fica na porta. Isso não diz respeito sobre a porta física de uma igreja, mas sim a um limite espiritual onde a pessoa se encontra em uma posição estacionada. Chegou até ali, mas dali ela não consegue passar. E ela fica esperando
que alguma coisa aconteça e alguém ajude, até estar perto do posicionamento necessário, da intimidade, mas não anda, não se mexe, está parada na porta do templo. E até pensa que a prata e o ouro vai resolver o problema. E agora temos as pessoas que representam Pedro e João, que passam pela porta. E a beleza da porta não os encanta. A beleza da porta não distraiu a Pedro e a João. Eles não ficaram encantados com a beleza da porta, mas sim a essência do que está dentro do templo. Eles iam para o templo para orar. E ali, naquela atitude, eles buscavam a intimidade, o relacionamento, e eles estavam dispostos a ir além. Eles não iam até a porta, eles iam depois, e depois voltavam, não ficavam parados na porta, mas entravam. São os que vão ao nível mais profundo, querem o íntimo do templo, querem a experiência profunda com Deus. E aí a gente pergunta, em qual dessas classes nós nos encontramos? Entre aqueles que levam pessoas até a porta e voltam? Entre aquele que está parado na porta e não pode entrar porque depende de outros? Ou entre Pedro e João, aqueles que vão além da porta? Pedro e João vão fazer o mesmo caminho, vão passar na mesma porta, vão ver o mesmo homem parado na porta, mas agora Pedro e João estão diferentes. Aquele homem estava parado há muito tempo, Pedro e João também passavam ali há muito tempo, talvez nunca tenham notado aquele homem, mas algo diferente aconteceu na vida de Pedro e João. Algo diferente havia acontecido com eles. Na vida deles havia acontecido Atos 2, ou seja, a descida do Espírito Santo havia transformado a vida daqueles homens. E agora nós vamos parar, pensar sobre as pessoas que passam pela nossa vida, sobre as pessoas que costumeiramente passam pela nossa vida, e talvez a gente não tenha prestado atenção nelas. Talvez Deus tenha colocado pessoas ali para a gente compartilhar das maravilhas de Deus, para compartilhar do que Deus tem feito. Sabe, irmãos, às vezes Deus tem nos dado a oportunidade de compartilhar o amor dele e nós não temos nos apercebido. Às vezes é lá na caixa do supermercado, às vezes é lá na padaria, às vezes é lá para aquele bombeiro que está abastecendo o nosso carro, às vezes é para aquele rapaz lá da quitandaria que está, e Deus tem nos dado a oportunidade e a gente não tem visto, passa por ele todo dia. Pedro e João passavam todo dia por aquele homem. Mas naquele dia foi diferente. E foi diferente porque Pedro e João estavam diferentes. Amanhã pode ser um dia diferente na sua vida, porque você pode estar diferente. E estando diferente, você pode mudar a vida de outras pessoas. Pedro e João receberam o poder sobrenatural do Senhor. Pedro e João vão dizer para aquele homem: olhe para nós. Olhe para nós. E essa frase aqui, ela desmistifica, porque às vezes nós queremos dizer para as pessoas: não olhe para nós, não olhe para mim, olhe para Jesus. Verdade, mas nós precisamos dizer às pessoas também: olhe para mim, porque eu reflito a luz de Jesus. Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo.
Nós precisamos que as pessoas olhem para nós e vejam a transformação que o Evangelho fez na nossa vida. Senão a gente não está passando da porta do templo. Se a gente não tem sido efetivamente transformado pelo Senhor, nós não temos passado da porta do templo. Pedro e João disseram: olha para nós. Olha para nós. Não é que eles quisessem ser auto se promovendo, não. Eles estavam dizendo: olhe para nós, ou seja, veja o que Jesus fez na nossa vida, veja o poder que nós temos, porque vem dele. Olhe para nós, veja como a nossa vida foi transformada. Olhe para nós, veja como eu tenho alegria, mesmo diante das lutas dessa vida. Olhe para mim, eu tenho os mesmos problemas que você tem, mas a minha forma de reagir aos problemas é outro, porque eu fui transformado pelo poder de Deus, pelo poder que há na minha vida. Olha para nós. Nós temos vivido uma luta pela vida. Estamos terminando o mês de setembro, vivemos setembro amarelo, porque tantas pessoas têm perdido o encanto pela vida. Quantas pessoas que estão à porta do templo, admirando a porta do templo, achando que a porta do templo vai resolver. É a beleza do templo que vai resolver. É a suntuosidade do templo que vai resolver. Olha para nós. Não sejamos como Herodes. Sejamos como Pedro e João. Herodes, ele enfeita a porta do templo com os recursos terrenos para atrair pessoas. Mas não entende que o que muda a vida das pessoas é a essência do culto. E o que atrai as pessoas estarem em um nível de intimidade no templo e não apenas estarem paradas, é porque foram atraídas pela beleza do Senhor. Sejamos como Pedro e João, que vão ao templo para e ao ver alguém parado na porta, para ajudar e dar a essas pessoas o que elas necessitam para também entrar no templo. Ou seja, avançar no mundo espiritual. Saírem da situação de estagnação, da situação de estar parada. Pedro e João vão ao templo cheios do Espírito Santo. Sabe, querido, Deus quer usar você para você tirar pessoas da situação ruim que elas estão e para que você possa levá-las até Deus. Se você já passou por pessoas que você não teve o poder e a capacidade de ajudá-las, hoje é o dia de você se revestir do poder do alto, se encher do Espírito Santo, para que você possa sair daqui hoje, você possa passar pelos mesmos caminhos, mesmas portas, mas agora você vai olhar para aquelas pessoas. Os recursos terrenos são necessários, são importantes, mas os recursos terrenos nunca vão substituir a glória de Deus. Olha para nós não temos a prata nem o ouro, mas nós temos o que você precisa. Em nome de Jesus, levanta e anda. Talvez você não pode ajudar alguém financeiramente, talvez você não pode dar a saúde que alguém precisa, mas você pode apresentar a Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que transforma. Pedro e João não tinham o que Herodes tinha. Eles não tinham prata nem ouro, mas eles tinham o poder de Deus. Muitos estão parados na porta da riqueza, pedindo esmola, não andam, não saem do lugar, vão ao templo, mas não passam da porta. Você pode ser capacitado, cheio do poder de Deus, para mudar a vida dessas pessoas. Você pode não ter os recursos terrenos e físicos, mas você pode ter o poder, a unção, a presença do Espírito Santo, que vai causar um milagre na vida de muitas pessoas que precisam de milagre. Amém?
Vamos ficar de pé em nome de Jesus.